E aí pessoal, tudo certinho, tudo joinha? Espero que sim. Eu sou o Sérgio Cassiola. Estou aqui hoje para mais uma videoaula sobre eletrônica digital. Desta vez estaremos falando sobre Carnot, Vitti-Carnot. Vamos verificar os mapas de Carnot, como construir e como simplificar expressões booleanas, né? Expressões lógicas, com a utilização dos mapas de Carnot. Ok? Preparados? Então, venham comigo! E a nossa videoaula de hoje tem o patrocínio da Lab Center Electronics, que desenvolve o Isis Proteus e que é distribuído pela Anacom Eletrônica. Com o Isis Proteus você desenvolve o seu projeto, cria seu esquemático, simula e testa o seu projeto ainda em tempo de esquemático. Projeta e desenvolve sua placa de circuito impresso e ainda conta com a visualização tridimensional para validar o posicionamento dos componentes. E ao final do projeto, extrai todos os arquivos necessários para a fabricação de sua placa de circuito impresso. Como você pode ver, o Isis Proteus é uma ferramenta completa para projetos, análises e simulações. Ela é prática, econômica e eficiente. Isis Proteus. Esse eu recomendo. Então, pessoal, hoje nós estaremos falando sobre simplificação de expressões booleanas, só que desta vez utilizaremos os diagramas de Vitti-Carnot, também conhecido como mapa de Carnot, ok? Então, vamos lá. Vimos até aqui a simplificação de expressões mediante a utilização dos postulados, das propriedades e identidades da álgebra de Boolean. E agora iremos conhecer as simplificações, ou simplificação, de expressões por meio dos diagramas de Vitti-Carnot. Esses mapas, ou diagramas, permitem a simplificação de maneira rápida dos casos ou de casos extraídos de tabelas verdades, extraídas de qualquer situação, qualquer expressão ou de qualquer circuito. Eu pretendo passar para vocês estudos e diagramas de 2, 3, 4 e 5 variáveis. Nesta videoaula estaremos vendo estudos para diagramas de 2 variáveis. Então, vamos começar por aqui. Diagramas de Vitti-Carnot para 2 variáveis. Utilizamos o seguinte diagrama para 2 variáveis. Você cria um quadrado, tá certo? Divide em 4 quadradinhos. Por que 4? Porque com 2 expressões, tá? Com 2 variáveis, eu consigo 4 combinações, certo? 0, 1, 0, 1. E aqui eu tenho o A normal, eu tenho o complemento de A, eu tenho o complemento de B e tenho B. Nesse diagrama podemos encontrar todas as possibilidades assumidas entre as variáveis A e B, conforme segue. Eu posso ter só A, eu posso ter complemento de A, eu posso ter B e posso ter complemento de B. Tá? São as regiões a que pertencem cada dado. Vocês vão notar que nós temos aqui um quadrado, ou 4 quadradinhos, ou no caso de mais variáveis, mais quadrados, e que as áreas já são pré-delimitadas. É a área, a região de A, região de B, região de complemento de A ou região de complemento de B. Ok? Então, aqui eu descrevo. A região A, este exemplo A aqui, é região de A, onde A é igual a 1. O B, que é este outro, é a região onde A é igual a 0. O C é a região onde B é igual a 1. E o D é a região onde B é igual a 0. Nos casos de A igual a 0, eu tenho que o complemento de A é igual a 1, isso é natural. E onde o B é igual a 0, o complemento de B é igual a 1. Até aí, sem novidades para quem vem acompanhando o nosso curso. Com 2 variáveis, podemos obter 4 possibilidades. Por isso, eu falei de 4 quadradinhos. Então, você tem o caso 1, o caso 0, que seria A e B em 0. O caso 1, eu tenho A em 0, B em 1. O caso 2, A em 1 e B em 0. E o caso 3, ambas as variáveis, as entradas, em estado lógico alto. No caso 0, temos A igual a 0 e B igual a 0. A região do diagrama que mostra essa condição é a da intersecção das regiões A0 e B0. Ou seja, este primeiro quadrinho é o caso 0, onde eu tenho 0 e 0. Tá bom? Isso é algo que você tem que aprender, tem que memorizar. Quando formos montar o mapa de Carnot, cada dado já tem sua posição pré-determinada, ok?
Então vamos lá. O caso número 1, que é este 0 em A e 1 em B, a região do diagrama é onde A é igual a 0, o complemento de A é 1, e o B é igual a 1. Ou seja, é a primeira linha no segundo quadrinho, à direita. O caso 2, onde o A é igual a 1 e o B é igual a 0, ou o complemento de B é igual a 1, ele é aqui embaixo, na segunda linha, na primeira coluna. E por último, o caso 3, onde temos A e B, as entradas A e B em nível lógico alto. Nós temos na segunda linha o quadro na segunda coluna. Bom, resumindo, como se monta um quadro, tá? Como se monta um mapa de Carnot para duas variáveis. Eu delimito aqui o A barra, ou complemento de A, com complemento de B é o caso 0. O complemento de A com B é o caso 1. Tá? O caso 2 e o caso 3. Perceba, dentro de cada um dos quadrinhos, é exatamente como eu mostrei acima, eu vou estar colocando, por exemplo, aqui, 0 e 0, tá? Que vai dar o caso 0. O caso 1 é A0 e B1. O caso 2 é quando a variável A em 1 e o B em 0. E o caso 3, ambos em 1. Uma outra forma de explicar isso, mais visual para vocês, está aqui embaixo. Caso 0, eu vou colocar o caso 0 na primeira linha, primeira coluna, tá ok? Então eu sei que é A0 e B0. A0 aqui com B0 aqui, eu sei que o valor é 1, eu coloco aqui dentro. Então, o caso 1, como podemos notar aqui, é o A0 e o B1. O A0 e o B1 é 0, eu coloco aqui, segunda linha, primeira linha, segunda coluna. E o caso 2 é onde o A é igual a 1 e o B é igual a 0. A1 e B0 é o caso 2. É aqui na segunda linha, primeira coluna. E qual o resultado para essa tabela verdade? É 0. E no caso 3, ambos em 1, eu tenho a minha saída em nível lógico 1 também, que é na minha última posição. Ok? Depois, se formos ver, nós temos 1 e 1 e 0 e 0. Tá vendo? Só para dizer como ficaram os dados distribuídos no mapa de Carnot. Muito bem, vamos avançar. Espero que vocês tenham entendido isso aqui, que a princípio é muito simples. Mas depois vocês podem acabar tendo umas confusõezinhas, que é normal, né? Todo estudante. Vamos fechar estas explicações e vamos partir para o nosso primeiro exemplo. Como funciona um mapa, tá? Um diagrama de V de Carnot? Primeiro você pega uma tabela verdade. Da tabela verdade, nós criamos a nossa equação, a nossa expressão booleana, como já fizemos em aulas anteriores. Então, para esta tabela verdade, nós temos que a saída é igual a complemento de A vezes B, mais A vezes complemento de B, mais A vezes B. A esta expressão responde ou corresponde esta tabela verdade. Muito bem. Vamos montar o mapa de Carnot para ela. Como eu faço? Caso 0 é o primeiro, então o resultado é 0. O caso 1 é a segunda, é 1. O caso 2, ela vem aqui, é 1 também na saída. E o caso 3 e último é 1 também aqui. Então, no mapa de Carnot, para esta tabela verdade, ele fica desta maneira. Acho que não tem muita dúvida, né? Veja, caso 0, caso 1, caso 2 e caso 3. As saídas, 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. Tá? O importante é você montar isso aqui da forma correta. E vamos para a simplificação. Então, agora que entendemos como montamos o diagrama de V de Carnot, vamos verificar como podemos efetuar as simplificações. E o nosso objetivo é simplificar, no caso, esta equação. Primeiro, tentamos agrupar as regiões onde S é igual a 1, onde a saída, a resultante, é igual a 1, visando o menor número possível de agrupamentos. Os que não puderem ser agrupados serão considerados isoladamente. Para um diagrama de duas variáveis, os agrupamentos possíveis são os seguintes. Vamos lá, isso também são regras. Quadra. Uma quadra é um conjunto de 4 regiões, onde S é igual a 1. No diagrama de duas variáveis, é o agrupamento máximo proveniente de uma tabela verdade, onde todos os casos valem 1. Assim sendo, a expressão final simplificada obtida é S igual a 1, conforme segue. Tá? Então, eu tenho aqui o agrupamento, eu faço aqui com esse retângulo vermelho, e nesse caso eu fiz um único agrupamento. Por quê?
Eu tenho que tentar juntar o menor número possível de agrupamentos de respostas 1, de resultados 1. Nesse caso, eu agrupei as 4, porque as 4 têm 1. Tá certo? Então, é chamado de quadra. Então, a resultante da quadra, S é igual a 1. Vamos lá. Pares. Você consegue um par quando você tem um lado em comum, ou seja, os vizinhos são comuns, ou um vizinho, pelo menos, é comum para formar um par. Então, nesse caso, nós temos aqui 0, 0, 1, 1. Eu tenho um par formado aqui. Tá? Eu não posso formar em cima porque é 0, mas eu posso formar aqui, que é 1 e 1. Isto é um par A. Está exclusivamente na região A. E a segunda possibilidade, imagine ele em coluna, não mais em linha. Então, ele está aqui na coluna, é o único agrupamento possível aqui, e o par B, o complemento de B, está exclusivamente na região B do mapa. E tem os termos isolados. Como eu disse, quando você tem termos que você não tem vizinhos em valor alto, em nível lógico 1, você os considera de forma isolados. Então, neste caso, eu não tenho meu vizinho à esquerda, nem o meu vizinho abaixo. Não se considera diagonais, tá? Então, meu vizinho é 0, meu vizinho é 0, esse camarada está isolado e este também é a mesma situação. Acima é 0, à direita é 0. Então, são dois casos isolados. No primeiro, eu tenho um termo complemento de B, complemento de A vezes B, e no segundo, eu tenho A vezes complemento de B. Voltando ao nosso exemplo, tá? Voltando a esta equação, veja, onde eu tinha 0, 1, 1, que eu montei este mapa de Carnot, 0, 1, 1, 1. Vamos tomá-lo novamente e vamos fazer o agrupamento. Então, 0, 1, 1, eu agrupo uma coluna e agrupo uma linha. Veja que eu tenho um número 1 que participou dos dois agrupamentos. Não tem problema, é totalmente válido. Então, vamos lá. Aqui eu formo o meu par 1 e aqui eu formo o meu par 2. Tudo bem? Agora vamos escrever a expressão de cada um dos pares, ou seja, a região que o par ocupa no diagrama. O par 1 ocupa a região onde A é igual a 1, que é o par 1, a região onde A é igual a 1. Então, sua expressão será par 1 igual a A. E o par 2 ocupa a região onde B é igual a 1. Então, a expressão será par 2 igual a B. Tá? Aqui é a região B igual a 1 e aqui é a região A igual a 1. Então, eu tenho par 1, que é este aqui, igual a A e par 2 igual a B. Notamos que nenhum 1 ficou fora dos agrupamentos. Tá certo? Nada. Todos os números 1 foram agrupados. Beleza? E notamos ainda que o mesmo termo 1, ele foi utilizado em dois agrupamentos, ou mais de um agrupamento, sem problema nenhum. A expressão simplificada, ela resulta da somatória dos termos obtidos. Então, para eu simplificar esta equação, basta eu somar os dois pares. Eu sei que o par 1 mais par 2 resulta na minha saída simplificada. Então, S igual a par 1 mais par 2, que é o mesmo que dizer que S é igual a A mais B. Afinal de contas, par 1 é A e par 2 é B. Então, a minha simplificação é S é igual a A mais B. Então, vamos conferir se isso está correto? Vamos lá, lembrem-se que eu passei na aula passada este programinha para vocês. Não é mesmo? Vamos fazer uma nova equação. Deixe-me buscar a equação original, inicial aqui. E vou digitá-la aqui. S é igual a complemento de A vezes B mais A vezes complemento de B mais A vezes B. Ponto e vírgula. Tá certo? Vamos mandar executar. Ele vai colocar aqui embaixo a tabela verdade e a resultante simplificada. S é igual a A mais B, que foi exatamente a resultante do nosso exercício, utilizando os mapas de Carnot. Ok? Bom, é muito simples, com duas variáveis, e a coisa vai ficando um pouquinho mais complicada quando acrescentamos variáveis, com 3, com 4, com 5, enfim. Vamos devagar. Por hoje é isso que temos. Na próxima videoaula avançaremos para 3 variáveis, ok? Vamos voltar ao computador. Venha comigo!
Então é isso aí, pessoal. Com isso encerramos mais essa nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, clique ali no joinha, deixe aquele like para nós. Se você ainda não for cadastrado, registre-se aqui no nosso canal. Peço também para que divulguem, compartilhem, comentem com seus amigos e me ajudem a trazer mais assinantes para o nosso canal. Ok? Conto com você na nossa próxima videoaula. Obrigado pela atenção e companhia. Até mais. Tchau, tchau.